Fala pessoal, esse é mais um Matemático e hoje o conteúdo é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, os famosos MMC e MDC. Bora lá! Antes da gente começar a falar do MMC e do MDC, é muito importante que vocês tenham bem tranquilo alguns conceitos, como por exemplo o conceito de múltiplos. Aqui nós temos uma tabela que eu já até mostrei para vocês numa aula sobre operações matemáticas, no caso de multiplicação. É uma tabela que mostra a tabuada de cada um dos números naturais de 0 a 10. Por exemplo, aqui eu coloquei a tabuada do 3, ou seja, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, por aí vai. Todos os múltiplos do 3, de 0 a 10. Mais um exemplo aí, todos os múltiplos do 7, de 0 a 10. É muito importante saber quais são esses números, esses múltiplos. Outro conceito importante seria o conceito dos divisores. Como, por exemplo, eu pego o número 10 e eu queira saber quais são os divisores que, dividindo 10, me dá um quociente exato, que não me dê resto. O resto é zero. Um divisor que é comum, todos os números têm o mesmo divisor, é 1. 10 dividido por 1 dá 10. O próximo divisor seria o 2. 10 dividido por 2 dá 5. Outro divisor é o 5, 10 dividido por 5 dá 2 e o próprio 10. O número é sempre divisor dele mesmo, então 10 dividido por 10 dá 1. Mais um exemplo, 24, eu tenho aí alguns divisores. O 1, que todo número tem, o 2, 24 por 2 dá 12, o 3, 24 dividido por 3 dá 8, o 4, o 24 dividido por 4 dá 6, o 6, 24 dividido por 6 dá 4, o 8, 24 dividido por 8 dá 3, o 12, 24 dividido por 12 dá 2 e o próprio 24. E um número um pouco maior, repara que quando a gente vai aumentando o número, ele pode aumentar a quantidade de divisores, mas isso não é sempre assim, a gente vai ter números muito grandes aí que não tem muitos divisores. E aí vem esse conceito dos números primos, que são aqueles números que só podem ser divididos por eles mesmos ou por 1. Não existe outro divisor. Esses números são especiais e a gente vai utilizá-los para essa técnica que eu vou apresentar para vocês. Então, números primos são números naturais maiores do que 1 e que possuem apenas 2 divisores, sendo divisíveis somente por 1 e pelo próprio número. Essa é a sequência dos números primos. Repara que a sequência dos números primos não tem uma lógica específica. Não existe uma sequência que a gente pode determinar através de uma operação matemática e tornar padrão essa operação para todos os números primos. Não existe isso. O que existe é a ideia que o número primo ele só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. Os primeiros números primos. O primeiro número primo é o 2. O 2 ele é o único número primo par, porque os outros pares são divisíveis por 2. Então já não é primo, porque para ser primo tem que ser só divisível por ele mesmo ou por 1. Depois do 2 é o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17. E aí eu coloquei aí todos os números primos que estão compreendidos entre 0 e 30. Começando pelo 2, finalizando pelo 29. Os números mais importantes dessa sequência é o 2, o 3 e o 5, porque eles são os que mais aparecem para nós. Os problemas de matemática, para avançar o conteúdo, é muito importante que vocês entendam os critérios de divisibilidade dos primeiros números primos. Ou seja, como que você vai verificar que um número é divisível pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11. Esses números que aparecem mais para nós. A gente sempre vai olhar do 2 para o 13. Primeiro a gente tem que ver se o número é divisível por 2. Como que isso é verificado? O número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Depois a gente olha o 3. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for um múltiplo de 3.
eu tenho aí o número 2745. Como que eu verifico se esse número é divisível por 3? Eu vou somar todos os algarismos do número. Então, 2 mais 7, do 2000, né? 2 mais 7, 9. 4 mais 5, 9. 9 mais 9, 18. Então, 2 mais 7 mais 4 mais 5, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, é possível dividir esse número sem que haja resto. Esse número 861 também é possível dividir por 3. 8 mais 6, 14. Mais 1, 15. 15 é um múltiplo de 3. Então, 861 é divisível por 3 e não sobra resto. O 5 é muito simples. Basta o número terminar em 0 ou 5, ou seja, o número da unidade, da casa das unidades, ser 0 ou 5. Como, por exemplo, 9.835 é divisível por 5, ou 160 que termina em 0. Então, terminou em 5 ou 0 é divisível por 5. Mas cuidado, antes de verificar se o número é divisível por 5, é importante a verificação de que se o número pode ou não ser divisível por 3. Aí sim você passa para o 5. O 7. A partir daí, o 7, o 11 e o 13, eu vou mostrar para vocês como é que é um critério de divisibilidade. Esses critérios, às vezes, a gente nem aprende na escola, porque esses critérios, eles são mais complexos. Então, se você não lembrar de como faz eles, então pega o número e tenta dividir por cada um deles. Passou do 5, tenta dividir por 7. Passou do 7, não conseguiu dividir por 7, deu exato, vai para o 11, depois vai para o 13. Isso caso você não lembre desses critérios. Se você lembrar, melhor, mas eu acredito que muitos alunos não utilizam dessas técnicas. Então, a critério de divisibilidade do 7. O número é divisível por 7 se o dobro do algarismo da casa da unidade, subtraído do número sem esse algarismo, resultar num múltiplo de 7. Vamos ver um exemplo. 154. A unidade ali é 4. O dobro de 4 é 8. Subtraído do número sem esse algarismo. Se eu tiro o 4, vai sobrar o número 15. Então eu vou pegar 15 menos 8. 15 menos 8 dá 7. E 7 é o múltiplo de 7, pois 7 vezes 1 dá 7. O critério de divisibilidade do 11, o número é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar for 0 ou um múltiplo de 11. Como que você vai estabelecer as ordens do posicionamento dos valores dos algarismos? Você sempre vai olhar da esquerda para a direita. Então você vai colocar como primeira ordem o algarismo da esquerda. Então nesse caso aí, o algarismo 1. Essa é a primeira ordem. Segunda ordem, o 3. Terceira ordem, o 5. Quarta ordem, o 3. Repara que os números de ordem ímpar são os algarismos 1 e 5. Os algarismos de ordem par são os dois 3, né? Os dois algarismos 3. Então você vai somá-los. Somando o ímpar, vai dar 1 mais 5, 6. Somando os pares, 3 mais 3, 6. E aí você vai subtraí-los. Se na subtração der 0, ou se nessa subtração der um múltiplo de 11, então esse número é divisível por 11. Repara que se você fosse pegar o 121, ele é 11 vezes 11. 121 é múltiplo de 11. Ele bate nessa regra. O 1 da casa da centena. O 1 da unidade. Seriam os índices ímpares. 1 mais 1, 2. Aí pega o índice par, que seria o segundo, 2. 2 menos 2, 0. Mostra que isso daí é um múltiplo de 11 por esse critério de divisibilidade. O critério do 13 é muito parecido com o do 7. O do 7 você pegava o último algarismo e dobrava ele. Nesse você vai pegar o último algarismo e quadruplicar ele. E ao invés de depois subtrair com o número que restou, você vai somar. E aí você vai ver se vai dar um múltiplo de 13. Por exemplo, o número 182. Então o último algarismo é o 2. Quadruplica o 2, dá 8. E aí, quando você soma, 18 mais 8 dá 26. 26 é múltiplo de 13, porque 13 vezes 2 dá 26. Fatoração numérica. A fatoração é a decomposição de um número natural em fatores primos, representando-o como uma multiplicação de números menores. Então é uma forma de você representar um número utilizando números menores e números primos, que só dá para dividir por ele mesmo ou por 1. Isso é muito bom trabalhar com esse tipo de fatoração, trabalhar só com números menores, porque às vezes aparecem números muito grandes. Sempre quando aparecer um número grande, a gente vai fatorar
para ele. Vai ser muito mais fácil de trabalhar. Então, por exemplo, o número 18. Ao invés de trabalhar com o número 18, eu poderia trabalhar com 2 vezes 3 vezes 3, que dá 18. Ou então, 2 vezes 3 ao quadrado. Ao invés de ficar repetindo base, seria 3 vezes 3, eu posso colocar isso como uma potenciação. Eu vou falar isso na aula de potenciação. Também vai facilitar a conta. É muito melhor você olhar para o 2 vezes 3 ao quadrado e trabalhar ele nas operações do que trabalhar com 18. Ou, por exemplo, com um número muito maior do que o 18. E aí eu vou mostrar para vocês uma técnica, resolver a fatoração, sem ter que recorrer, por exemplo, àquela tabela. Para fazer a demonstração da técnica da fatoração, que é uma decomposição de um número natural em números primos, em números menores e melhores para trabalhar numa operação mais complexa. Ao invés de trabalhar com um número grande, a gente vai trabalhar com números primos. Por isso mesmo eu deixei aqui os valores primos, os primeiros valores primos, 2, 3, 5, 7 e 11, e a gente vai sempre trabalhar pegando primeiro o 2 e seguindo nessa sequência. Então vamos ver esses dois números, como que funciona essa técnica de fatoração. A gente vai colocar um número e uma barra à direita do número, uma barra de fatoração. O primeiro valor que você vai ver se é possível fazer a divisão é o 2. O 120 aqui é possível dividir por 2. Então, 120 por 2, você vai colocar esse número primo aqui na direita da barra. 120 dividido por 2, 60. Resultado aqui embaixo. O 60 ainda é possível dividi-lo pelo número 2. Então, mais uma vez por 2, dando resultado 30. Também dá para dividir por 2. Então, vou colocar o 2 aqui como divisor, dá 15. Então, chegou num número que já não é possível mais dividir por 2. Então, a gente vai passar para o próximo número, que é o 3. O 3 divide o 15? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. O 5 é um número primo, então só dá para dividir por ele mesmo, dando resultado 1. Quando chega nesse resultado à esquerda da barra da fatoração dá 1, e aí então acabou a sua fatoração. Você vai colocar uma barra de igual aqui, contar a quantidade de números repetidos. Repara que eu tenho 3 2, né? Então eu posso escrever ou 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, que é a mesma coisa, vezes 3 vezes 5. É a mesma coisa que escrever 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E isso tem que dar 120. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu vou pular o 3, vou fazer o 8 vezes 5, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Vai ficar mais fácil a operação. 8 vezes 5 é 40. E 40 vezes 3 dá o 120. Essa multiplicação aqui é o mesmo número, porém com fatores menores. Fatores, uma multiplicação. Transformei o número numa multiplicação com números menores e vai ser muito mais fácil de trabalhar com 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 do que com o número 120. Eu coloquei um número menor aqui para vocês perceberem que é importante vocês seguirem uma sequência crescente dos números primos. Repara que aqui primeiro veio o 2, depois o 3 e o 5. É o que eu falei aqui da gente vir na sequência dos números primos. Por exemplo, um número como 45, dá vontade de dividir isso daqui por 5. Mas não é o menor número primo possível de fazer a divisão. O 2 não dá, mas o 3, pela regra de divisibilidade, aquele critério que eu já passei para vocês, é possível. Repara, 4 mais 5 dá 9, e 9 é múltiplo de 3. Então, 45 eu vou dividir por 3 e não por 5. 45 dividido por 3 dá 15. O 5 com 1 dá 6. Continua sendo um múltiplo de 3, então vou dividir por 3, dá 5. E aí sim, cheguei num número que é primo, não é possível dividir por outro que não seja ele, e aí cheguei no 1. Então o 45 é possível escrever como 3 ao quadrado vezes 5. Isso é 45. Então, ao invés de trabalhar com o número 45, nós iremos trabalhar a fatoração do 45, que é 3 ao quadrado vezes 5.